lá, o Senado Federal está discutindo um projeto que prevê o fim da isenção do ICMS dos importados praticados por alguns estados. O tema foi objeto de audiência pública conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e Assuntos Econômicos aqui do Senado Federal. Para conversar sobre esse assunto, nós vamos entrevistar agora o senador Blairo Maggi. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Prazer. Foram 2 dias de intensos debates e cada debatedor que se apresenta uma verdade que nem sempre convive bem, é até antagônica a outros argumentos, né? O senhor que já foi governador, o senhor que é empresário e senador, como é que está acompanhando essa discussão do ICMS dos importados? Olha, é tão interessante, e a tua pergunta vai bem na direção, que se você se colocar como empresário, você tem uma posição. Você se coloca como governador, você tem que fazer outra defesa. E como senador, uma terceira, né? E até quando a gente traz os juristas para a mesa, como foi no dia de hoje, né, nos debates de hoje, a divergência é enorme. Você vê um jurista que defende que é inconstitucional e você se convence disso. Terminou, entra outro jurista e ele te convence do contrário. Quer dizer, então, não há uma verdade absoluta. A grande verdade dos debates dos 2 dias que nós percebemos é o seguinte: há, sim, um flagrante processo de desnacionalização da indústria, de desindustrialização. Que isso precisa ser estancado, que o processo de incentivos fiscais feitos nas guerras dos portos, como está sendo conhecida, essa questão também é verdadeira. Agora, o problema da indústria nacional não se resume só nisso. Quer dizer, se você olhar a diferença de crédito e débito do ICMS que entra com 3 e que é mandado a 12 para o outro estado, isso representa 9, 10% da diferença de um preço final de uma mercadoria. Nós estamos falando em mercadorias que são importadas com diferenças de 2/3, de 70%, 60% na diferença de preço. Então, os problemas da indústria brasileira não estão só relacionados à guerra fiscal e à guerra dos portos. Ela é muito mais ampla, como a questão do custo da mão de obra, como o custo da energia, a carga tributária que nós temos, a grande deficiência que nós temos da nossa logística. Eu cito um exemplo para quem em Santa Catarina está aqui discutindo isso. Lá no Porto de Itajaí embarca-se praticamente toda a produção de alimentos de Santa Catarina. Olha, a rua que tem para chegar no Porto de Itajaí ou de Navegantes é uma vergonha. Aquilo forma uma fila de caminhão. O caminhão demora muito mais tempo para sair do depósito lá com o container do que botar em cima do navio, do que acomodar no navio. Então, quer dizer, a falta de infraestrutura que nós temos está nos levando à condição que nós temos hoje. Então, a discussão ela é válida, ela é importante, ninguém está renegando essa discussão, mas ela não se baseia só nisso. Mas, senador, a indústria tem outros desafios muito maiores do que o da guerra fiscal, mas essa guerra fiscal, efetivamente, ela gera desemprego, ela chega a fechar a indústria, ela tem essa força nesse setor? Olha, eu ouvi bastante os argumentos dos governadores e dos industriais. Uma coisa inegável, todo o emprego retirado com o produto que a gente traz de fora, ele não é gerado aqui dentro, ele é gerado lá fora, né? Isso é na fato. China, em qualquer outro lugar. Então, à medida em que você facilitar a vida do importado, você dificulta a vida do produto nacional. E aí, acho que um dos grandes vilões que nós temos nesse momento é o câmbio, né? O câmbio, ele é muito bom para o importador. Ele consegue trazer uma mercadoria barata quando comparado com os preços nacionais. Quer dizer, hoje eu vi essa frase, ela é verdadeira. Quando você vai comprar uma roupa numa rua em Nova York, lá na Quinta Avenida, né? Uhum. E ela é mais barata do que qualquer shopping aqui do Brasil, alguma coisa está de errado, né? Então, o câmbio é o grande vilão desse processo. O governo começou agora a se interessar por isso, está se movimentando. Então, eu queria voltar na discussão de hoje e dizer o seguinte, olha, eu tenho grandes dificuldades de seguir na aprovação dessa resolução 72, porque o Estado do Mato Grosso também está envolvido. Ele tem uma perda entre 50 e 200 milhões por ano, depende da conta que você faz. Uhum. Quer dizer, mas sei que é necessário. Agora, o governo federal tem que entrar e mediar esse processo, né? O governo admitiu fazer investimentos de longo prazo para compensar esses estados. Agora, o problema é o seguinte, o dinheiro que o Estado perde agora, ele é do mês subsequente.
ele precisa desse dinheiro para pagar funcionários, pagar os seus serviços e fazer os investimentos. A compensação que o governo pretende dar é no futuro. Quer dizer, aí você vai chegar no futuro, você já quebrou, você já entrou num processo de falência do Estado ou coisa parecida. Como os governadores advertiram, né? Como eles advertiram, de exatamente. Goiás, Santa Catarina, advertiram. Bom, e o senhor acha que a solução desse projeto está na negociação justamente dessa fase de transição? Porque se falou muito também que falta uma política de desenvolvimento nacional, não é nem regional, mas que isso já é uma consequência da falta de uma política de desenvolvimento nacional. Não há dúvida nenhuma. Politicamente, os governadores resolveram, no passado, arrumar uma forma de fazer receita, porque a União não estava fazendo seu papel lá no desenvolvimento local. Então, eles arrumaram uma forma de fazer. Agora, nós aqui na política nacional, no Congresso, queremos desfazer isso. E acho que temos o poder de desfazer isso. Mas, mais uma vez, vamos criar problemas locais. Tá? Então, o governo federal, o executivo, precisa participar dessa discussão. A discussão já foi de 2 dias, eu ouvi muita gente, como tu falou, parece que todos têm razão, né? Parece que todos têm razão, mas na realidade, no fundo, não vai resolver o problema da indústria nacional. Como você falou, e o projeto da indústria nacional? Ele é muito mais amplo que isso. Já me referi aqui. A própria política de educação tem a ver com isso, né, senador? Permeia os demais setores da sociedade. Mas quem está me ouvindo pode achar, não, o senador tá dúbio, né? Mas não é que é dúbio, é que eu sei que nós precisamos começar a fazer a reforma, mas sei que a União, o Senado, não pode deixar na mão os estados que estão com essa prática. Esse é um desafio para essa casa resolver. Exatamente. Agora, falou-se muito também na reunião que esse é um primeiro passo na tentativa de consertar esses desequilíbrios todos que geram essas desigualdades regionais, até mesmo, muitas vezes, o comprometimento da administração dos entes federativos, né? O senhor acredita que isso se concretize mesmo? Porque a gente já viu como é difícil discutir royalties. Perfeitamente. Como é difícil discutir, mexeu em dinheiro, né, senador? Vai ficando mais complicado para administrar qualquer ente da federação. Nós estamos discutindo uma questão agora de 14 estados da federação. E, na realidade, fortes mesmo, talvez 3 ou 4. Tá? Daqui a alguns dias, nós vamos ter que discutir aqui a nova partição do FPE, do Fundo de Participação dos Estados. É uma premência também, Nossa, tem prazo. esse, então, vai ser uma discussão, essa vai ser uma discussão enorme, porque vai mexer também com uma repartição, uma partição de recursos. Alguns estados terão que abrir mão de receita, outros estados esperam receber receita. Então, a discussão que nós vamos fazer aqui na casa, e temos prazo para fazer, o Supremo Tribunal Federal deu até dezembro, porque ele considerou inconstitucional a lei que lá está regendo essa distribuição. Então, o desafio do Senado esse ano vai ser muito grande, sabe? E os resultados que nós vamos tirar daqui são de grande impacto na vida do cidadão nos estados da Federação Brasileira. Daí também todos são caminhos, portas, convites para entrar na questão do Pacto Federativo, né? Eu acho que... Mexe, acaba... o que nós estamos discutindo é Pacto Federativo, né? Quando nós falamos de royalty, nós estamos falando de Pacto Federativo. Estamos falando agora da Resolução 72, é Pacto Federativo. Emenda 29, é Pacto Emenda 29. São coisas que a União e os estados, seus entes federados, precisam chegar num consenso e num acordo dentro das condições políticas e dentro da regra legal que nós temos hoje, daquilo que a lei permite, e fazer uma nova partição e fazer com que as coisas... Eu vou dar um exemplo. São Paulo reclama muito que participa com 40% do bolo nacional ou mais e recebe 1 ou 2% de volta, né? Em compensação, nós temos o Acre, que está lá na ponta, que faz parte da Federação Brasileira, que tem pouca gente, tem poucos representantes. Agora eu te pergunto, nós temos que abandonar o Acre? Não, nós somos uma federação. Nós temos que ir lá e socorrer o Acre e dar ao acreano as mesmas condições de vida que tem o cidadão de São Paulo. Quer dizer, eu pessoalmente e empresarialmente, por exemplo, pago muito imposto de renda. Pago milhões de reais de imposto de renda por ano. E não uso o sistema público de saúde.
mas pago para alguém usar. Também não usou a educação. Também não usei a educação, não uso dos serviços públicos, mas eu pago e tenho a obrigação de pagar e o dever de pagar é para que os outros possam fazer. Então, o papel da União, o papel do Estado é exatamente esse, de equilibrar. Não é porque você é mais rico, você é mais forte, você pode tudo. Não é bem assim. Bom, pode ser uma legislatura histórica, né? Porque pode mexer... E será. E terá que ser, porque é premente e nós não aguentamos mais e ninguém mais quer isso também. Senador, obrigada pela sua presença no nosso programa e a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e se você quiser entrar em contato conosco, 0800 61 22 11, ligação gratuita ou www.senado.gov.br/TV.